Então, eu aguardo vocês aqui no mês que vem, no mês de setembro, quando eu vou desembarcar no Egito e vou ver o que eu encontro novamente nesse país e trago aqui para vocês, ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Nesse mês de setembro, eu desembarquei no Egito com o Reino de Cobre e foi uma viagem um tanto quanto turbulenta, né? Então, antes de falar um pouco mais sobre esse livro e sobre esse meu reencontro a esse país com uma cultura milenar, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Então, como já é de costume, aqui, né, nesse quadro, antes de eu falar as minhas opiniões, né, tudo, deixa eu passar para vocês algumas informações sobre o Reino de Cobre, né. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que esse livro foi lançado em 2020 pela editora Morro Branco, então tem essa característica de ser um livro de capa dura, né. Eu tô olhando toda hora na câmera por causa disso aqui, ó. Ele dá um reflexozinho, aí eu tô olhando para ver se eu tô mirando ele direitinho para vocês verem. Esse é o segundo livro, né? Eu acho que fala aqui, né? Fala. Segundo volume, segundo livro da trilogia. Eu pronuncio assim, tá, gente? Da trilogia The Abed, né? Da autora. Aqui tá a abreviação dela, mas o nome dela é Shannon Chakraborty. Esse A aqui não tem tradução, não achei o nome dela não, só vi o S. Que é Shannon, aí Chakraborty, acho que assim pronuncia, não faço a mínima ideia. Esse segundo volume, ele tem 704 páginas, é um calhamaçozinho, né? Eu acho que dá pra perceber na câmera aí, né? Ó, pela lambada dele. Ele... a melhor categoria que eu acho que ele se enquadra a melhor categoria que eu acho que ele se enquadra ali na Amazon, quase com trava-língua pra mim, é de romantasia com ação, né? Tem esses 3 subgêneros, né? Vou colocar assim, né? Romance, fantasia e ação. Ele tem 396 avaliações na Amazon atualmente e tá com uma média de 4.8. Tá bom. E como eu disse no começo do vídeo, esse livro foi uma revisita ao Egito, porque ano passado, nesse mesmo projeto 1212, na verdade, ano passado foi 12 livros, 12... Como é que é? Foi 12 livros, 12 favoritos, né? De pessoal das book redes. O primeiro volume, A Cidade de Bronze, estava nesse projeto. Se eu não me engano, ele foi do mês de agosto, não tenho certeza. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês acompanharem direitinho, né? Então, quase um pouco mais de um ano depois, eu revisitei esse livro, né? Revisitei essa história e já adianto para vocês aqui que é um livro de romance, né? Com fantasia, uma romantasia ali que tem um elemento que eu particularmente não gosto, né? Que eu até coloquei aqui no meu roteiro, que eu particularmente chamo de não lembrar. O que é esse não lembrar, Mark? Para mim funciona mais ou menos assim. Livro de fantasia, por mais que ele tenha seja uma trilogia, uma série, o caramba, né? Ou ele tem os lançamentos muito próximos, né? Ou um do outro, para a gente poder conseguir acompanhar toda a história sem precisar reler todos os outros livros, né? Para poder entender. Ou, né? Se demorar um certo tempo para ser lançado um ou outro, eu acho que é ideal, né? Pelo menos assim, o autor deveria, ou a editora pedir o autor que coloque um tipo, vamos colocar igualzinho a gente vê em anime, sabe? Nos últimos episódios, sabe? Um resumão do que aconteceu.
porque querendo ou não, é complicado você entender toda a história, principalmente de um livro que é uma alta fantasia, né, que nem acontece aqui na trilogia The Abed, que foi difícil, sabe? Eu entendi que os acontecimentos que tiveram no final do primeiro volume estão aqui, os resultados desse final estão aqui no início do segundo volume. Passa-se 5 anos para daí ouvir a história sobre o Reino de Cobre, né? Aí você vai entendendo esse título e tudo mais. Mas ainda assim, essa parte onde relembra não foi suficiente. A questão do que acontece 5 anos depois foi mais ou menos. Tanto que eu fui engatar a história, se entender, lembrar de tudo, uns 20% do livro, sabe? Aí você vai falar pra mim assim, Mark, você já leu os livros, né? Você vai falar, Mark, mas no início do livro fala dos personagens. E no final do livro fala sobre as raças, né? As pessoas ali e tal. Beleza, mas ainda assim, e olha que eu li essas partes, tá? Sempre quando eu tive muitas dúvidas quanto a isso, aos seres e tudo mais, eu ia lá no finalzinho do livro, porque os nomes dos personagens era até fácil de lembrar, né? Não que fosse fácil de lembrar, mas pelo decorrer da história você conseguia lembrar. Agora a questão das raças e tudo mais, eu precisava olhar lá atrás. Mas ainda assim, foi difícil, sabe? Por vezes eu pensei em voltar ao livro anterior, mas quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, não gosto de fazer isso. Eu acho que o autor, até engasguei aqui, eu acho que o autor poderia colocar, sabe, uma explicação, já que no final do primeiro volume é explicado toda a história por trás das divisões das raças / tribos na cidade de The Abed. Por que não colocar aqui no começo do livro, sabe? Ia facilitar tanto a vida de qualquer um que fosse ler esse livro. É mesmo, é? Agora falando um pouco mais sobre a história desse livro aqui. Eu gostei bastante, principalmente porque no começo, né, como eu disse, ele traz ali o que aconteceu com os personagens no final, do final, né, do primeiro volume. Então isso traz assim. Quanto aos mistérios, as intrigas que o próprio volume 2 traz, ele resolve aqui mesmo, não fica nada pro terceiro volume, sabe? Eu achei sim muito bom. Traz muito mais claro sobre a influência do rei, a tirania do rei Quatani, acho que assim pronuncia o sobrenome dele, né? Da família Quatani. Então tem ali o porquê que a Nahrin, né? Que é a suprema, né? A poderosíssima ali curandeira dos Nahri, como é que é? Nabu-Narida, né? Por que ela é submissa ao rei em vez de tomar o trono, né? Mostra bem essa questão de poder que ele tem por ela, né? Por que ela se submete às honras / ordens dele, né? Eu achei isso bastante interessante. Traz também, deixa eu colar aqui que agora eu vou esquecer, a questão da hierarquia, né? Entre os povos ali e tal, principalmente ao povo Sharif, que são descendentes de humanos, né? Descendentes de humanos não, como é que eu posso dizer? O povo Sharif, na verdade, é uma mistura de Jin, que são essa espécie de gênio, né? Com humanos, né? Então, tipo assim, um pai humano e a mãe de Jin, ou o contrário, sabe? Eles chamam de impuros, né? Sangue impuros. Então tem a questão deles serem um povo grande, mas ainda assim um povo marginalizado, um povo que sofre, que é escravizado, né? Traz também outros personagens que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então assim, em um resumo como um todo, eu gostei desse livro. Esperava um pouco mais, mas gostei. Eu coloquei aqui, o que eu ia falar? Ah, tá. Só para poder dar um detalhe aqui, também tem a questão da tirania do rei, de como o rei é perverso com as pessoas, como ele quer agradar uns e ferrar com outros. Isso a Nahrin não aceita nem por reza brava, compra briga com ele mesmo, né? Então aqui, depois disso eu coloquei aqui até uma informaçãozinha, né, que eu vou quase que ler aqui literal para vocês, mas é porque é o seguinte, eu vou falar agora sobre personagens. E quem leu o primeiro volume ou quem assistiu o primeiro vídeo
vai ver que eu vou estar meio que suprimindo o que eu vou falar agora, porque senão pode ser um spoiler, né? Porque teve alguns personagens que aconteceu algumas coisas com eles no primeiro volume, que se eu falar o que aconteceu com eles aqui nesse segundo, né, principalmente no começo desse segundo, né, que retrata de acontecimentos que acabaram de acontecer no primeiro, eu posso acabar dando spoiler, tá? Então, se eu for um pouco vago nessa questão de personagens, é pura e exclusivamente por causa disso, certo? Então aqui eu coloquei sobre o príncipe Ali, né? O destino do príncipe é um pouco pesado no começo, mas depois eu achei bom, principalmente quando ele volta para a cidade, né? Eu acho que eu falei demais, mas quando ele tá na cidade, né? Ele não aceita, ele não acha certo tudo aquilo que o pai dele tá fazendo e tal, então ele compra briga com o pai dele. Eu achei bastante interessante isso daí, né? Ele não fecha, que nem eu coloquei aqui, ele não fecha os olhos para todos os povos de Devabed. Ele não fica só para um lado dos sangues puros, ou até do pessoal da tribo da mãe dele. Não, o cara quer igualdade para todo mundo. Achei isso bastante interessante. Tem sobre o irmão dele, o irmão mais velho dele, que é o Muntadir, né? Que é o próximo ali da linha de sucessão de trono. Então, o livro traz muitas informações sobre... Na verdade, o irmão dele, no primeiro, ele é muito tido, né? Ele é muito colocado como um cara festeiro, né? Que só quer saber de festas e tudo mais. Nesse aqui, o irmão dele já entra mais com uma ação política, sabe? Então, a gente entende um pouco mais sobre essa questão de hierarquia, questão política, de deveres e tal, Devabed, né? Tem um V, não tem? Da Evabed, é um nomezinho esquisito, né? Então tem ali também, ele tem um segredo, né, que a Nahri acaba descobrindo e tal, mas que ele não sabe que ela descobre. Então eu meio que simpatizei com ele por conta desse segredo. Entendo o porquê dele ser tão arisco assim com a Nahri e tudo mais. Aí no final das contas, ainda assim, não é justificável. Entendo, mas não concordo, né? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Tem, claro, né? A própria Nahri, como eu disse no começo, ela fica muito com medo do rei, por conta das imposições que o rei faz pra ela, né? Tipo assim, ameaças. Acho que é a palavra mais certa, né? Que ele faz pra ela e tudo mais. Então, ela se vê numa posição onde ou ela obedece o que ele fala, ou o povo dela e todo mundo, né? Tirando os companheiros do rei, né? Vão todo mundo sofrer e ela não quer isso, sabe? Então ela se verte ali, mas depois ela começa a crescer, né? Começa a entender um pouco mais, a dominar mais o seu poder e até descobrir outras conexões do poder dela, né? Eu acho que no primeiro livro já fala sobre isso, sobre ela sentir que o palácio está falando com ela, né? Que ela está sentindo a presença, que o palácio entende a presença de uma Nabu Nahida, né? Esse nome na verdade é um título, né? Uma Nabu Nahida. O palácio sente a presença dela, então responde a isso. Então tem esse esquemazinho também. E tem outros personagens que eu não posso falar, né? Como eu disse, para não dar spoiler, mas que tem a ver com... Deixa eu até usar as palavras que eu coloquei aqui, ó. É interessante para a construção e destruição de algo. Mas mais ou menos por isso aí mesmo que eu coloquei. E um outro ponto também que infelizmente me atrapalhou na leitura foi justamente o que aconteceu no primeiro volume, né? Nas partezinhas finais, nas cenas de ações finais, é muito frenético, mas muito frenético, e ao mesmo tempo ficou um pouco confuso, porque eu ficava assim, beleza, peraí, eles estão correndo, mas eles estão correndo dentro do palácio, mas o cara, e eles estão indo atrás de fulano, mas o cara não estava fora do palácio, então eles vão estar indo encontrar com ele, mas eles estão entrando para dentro do palácio, sabe? Ficou um pouco confuso. Depois que quando passa essa cena de ação toda e vem só com o desenvolvimento da cena, né, ou pós-cena, vamos colocar assim, aí eu entendi o que estava acontecendo, onde é que eles estavam e tudo mais. Mas essa de
vai pra lá, vai pra cá, e se esconde, que não sei o que, aí mostra outro ponto de vista, porque o livro, eu não sei se eu falei isso, acho que não, mas o livro é narrado por 3 pontos de vista, pelo ponto de vista da Nahrin, pelo ponto de vista do príncipe Ali, e de um terceiro personagem, que eu não posso dizer quem, né? Esse terceiro personagem não tá nem em Deabed, vou falar Deabed, em Deabed. Então, quando ia pra ele era tranquilo, mas quando ficava entre a Nahrin e o príncipe Ali, os dois ali, né? Os dois ali hoje. Os dois ali na cidade eram um tanto confuso, sabe? Nessas cenas de ação, para ser mais exato, que era um pouco confuso. Mas, pelo menos, sabe? Pelo menos, essas cenas de ação são poucas, né? Pelo menos as cenas de ação que eu fiquei confuso foram poucas, porque é um livro de 700 páginas, né? Calhamaçuzão desse. Tem um monte de cena de ação, tudo confuso, e ia ser uma decepção imensa. Mas, felizmente, não foi esse o caso. Foi só 1 ou 2 cenas isoladas. Ainda bem. Aqui na ambientação foi eu tive, né, no caso, um outro problema. Problema não, mas acho que mais um dilema, né? É porque, assim, na minha concepção, esse livro se passava no Egito, né? Porque a Nahrin veio do Cairo e tudo mais, então tem essa coisa do Egito. Só que essa coisa de gênio da lâmpada e poderes mágicos assim e tal, né, que é a construção desse livro, não é bem do Egito, né? Mais ali da Arábia Saudita, né? Que nem a gente já viu muito em Aladdin, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, e aí, né? Como é que fica? Pesquisei um pouco mais sobre a história para saber qual país seria, se seria o Egito mesmo, ou se seria na Arábia Saudita. Mas pelo que eu entendi, a história como um todo se passa no Oriente Médio, né? Não é isso? Isso, Oriente Médio. Então, se estende por todo a parte superior da África ali, né? E um pouquinho da Ásia ali, indo para a Arábia Saudita, talvez na Índia, não tenho certeza, eu não sou boa de geografia, né? Mas pega ali essa parte da frente, então tá ótimo. Então encaixa bem essa questão aí de ser o Egito, né? Por causa da Nahrin e tudo mais. E a questão de gênios pode ser ali também no Egito, não necessariamente só na Arábia Saudita, né? Então foi pelo menos isso. Então, das referências que o livro traz, né, sobre essa cultura do Egito, da ambientação do Egito, a gente tem as roupas de seda colorida, né, que nem eu coloquei aqui, de um tecido leve, que cobre, né, que não fica com o corpo à mostra, né, que cobre todo o corpo, né, a cabeça, né, e não fica com os cabelos de fora. Uso de turbantes por homens, principalmente da alta classe. Tô agarrando para falar que é uma beleza. Esses homens também fumando narguile, né, em festivais sentados em almofadas de seda, muito, muito chique, muito inshallah, né? Muito ouro, inshallah. Tem também a descrição de um deserto, né? Areia, mais areia, né? Um céu quente, eu coloquei aqui. Também tem uma parte que fala a construção de construções, no caso, em vez de parede, assim, né? Serem divididas por tapeçarias, sabe? Isso eu já percebi que é bem típico ali dessa região também do Egito. Livros escritos em árabe, né? Então só aí a gente já pega também. Não sei se na Arábia Saudita fala árabe também. Bem provável que sim, né? Mas vamos jogar aqui. Mas o principal que fala assim, bate o martelo, sabe? Que é do Egito, é que quando fala que a Nahrin sai, ou quando ela lembra, né? Lá do Egito, quando ela estava lá e tal, e ela foi para Deabed para poder conhecer mais sobre o passado dela e tudo mais. Ela fala que quando ela saiu do Egito, até coloquei aqui, ó, o Egito estava em conflito com a França, né? E isso na história aconteceu mais ou menos ali por volta do século XVIII. Então, nisso daí eu bati o martelo e falei, não, por mais que tenha todas essas referências da roupa, do deserto, do narguilé, da tapeçaria, que não sei o que, fica tudo ali pro Oriente Médio. Pelo fato da Nahrin ser do Egito,
ter questão de várias comidas ali e tal, né? Não é bem descrito no livro, mas fala que ela tinha um cozinheiro no palácio que morou no Egito, né? Então ele sempre faz alguma comida para ela que remetia à cidade dela e tudo mais. Tem até uma bebida lá que agora eu não lembro como é que chama, mas também que remete ao Egito. Então eu falei, ambientação do Egito temos, confere. Pode ser quem diga que acha que é mais da Arábia Saudita do que o Egito, mas eu vou considerar que eu viajei para o Egito com esse livro, tá certo? Então tá bom. Depois de viajar para esse país que tem uma cidadezinha bem escondida ali sobre um véu que esconde os seres mágicos dos humanos, eu digo que foi uma boa viagem para o Egito, né? Eu acho que sim, Reino de Cobre foi uma boa continuação em comparação à Cidade de Bronze, quase que eu esqueci. Mas faltou, sabe? Essa questão de apresentar melhor a história, né? Como eu disse, a questão dos personagens, faltou. Mas ainda assim, foi uma história que me prendeu, emocionante até em algumas partes. Sim, eu fiquei em choque com algumas mortes, né? Já adianto para vocês que algumas pessoas aqui vão morrer, infelizmente, né? Outras que não era para ter morrido, ou melhor, outras que era para ter morrido não morreu, né? Mas eu vou dizer que eu fechei esse livro, O Reino de Cobre, com 4,5 estrelas, mas diferente do primeiro volume, eu não favoritei. O primeiro eu acho que eu dei a mesma nota e favoritei, né? Mas esse aqui eu não cheguei a favoritar. Mas pelo menos, né? Pelo menos isso eu posso dizer. O finalzinho dele, o epílogo dele, na verdade, me deixou com a vontadezinha de pegar o terceiro. Porém, eu vou demorar um pouquinho. Não vou demorar mais um ano para poder pegar o terceiro, não mesmo. Eu vou demorar um pouquinho porque o terceiro tem mais de 800 páginas. Esse aqui é 700, ou até quase 800. Melhor, mais de 800, né? Então, se não, já que estamos em setembro, se não até o final do ano, no início do ano que vem eu já pego acho que o último chama O Império de Ouro. Tenho quase certeza que é isso mesmo. Então, eu agora me despeço do Egito. Agradeço por novamente conseguir me mostrar, conseguir me apresentar essa cultura, esse país, essa ambientação incrível, principalmente num livro de alta fantasia, que era um livro assim, um gênero, né, que eu estava precisando muito ler, que eu estava com sede, por isso que eu tô toda hora assim, que eu estava com sede de encontrar um livro assim, que me prendesse, um livro de fantasia bom, né. Mas agora chegou a hora de eu ir para o aeroporto, pegar o próximo voo pro próximo país. Tá com tempo, né? Continuando essa saga de eu voltar a outros continentes, chegou a vez de eu revisitar a Ásia. Só que dessa vez eu vou pro Japão. Então, eu te aguardo aqui no mês que vem para poder descobrir como é que foi essa viagem, como é que foi andar para esse país que tem uma cultura e uma ambientação únicas, ou se foi uma viagem para um Japão sem muita referência. Não sei. Então, eu te aguardo aqui no mês de outubro, quando eu vou desembarcar no Japão, certo? Então, no mais, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.